Eu já sofri com panelinhas na igreja e isso é muito triste. Infelizmente, é um problema que ainda existe em muitas comunidades cristãs. Hoje nós vamos entender por que Paulo tratou desse assunto logo no início da carta aos Coríntios. Logo no início da carta, Paulo faz um apelo muito forte à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava dividida. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros ainda diziam, eu sou de Pedro. Em vez de olharem para Cristo, passaram a criar grupos em torno de líderes, de pessoas. É interessante perceber que Paulo não começou sua carta falando sobre dons espirituais, profecias ou qualquer outro assunto. O primeiro problema que ele resolveu enfrentar foi justamente a falta de unidade entre os irmãos. Isso mostra o quanto Deus considera esse assunto importante. Amizades dentro da igreja são uma bênção. Ter pessoas com quem caminhamos mais próximos é algo natural. O problema começa quando essas amizades se transformam em grupos fechados. Quando alguns passam a excluir outros irmãos ou quando as preferências pessoais ficam acima da missão da igreja. A igreja foi chamada para ser um só corpo e não vários grupos competindo entre si. Paulo não está dizendo que todos terão a mesma personalidade, que pensarão igual em todos os detalhes. Ele está dizendo que todos devem caminhar na mesma direção. O propósito da igreja é maior do que a preferência das pessoas, do que as preferências pessoais. Quando Cristo ocupa o centro, aprendemos a valorizar aquilo que nos une muito mais do que aquilo que nos diferencia. Quando eu ainda era novo na igreja, eu tinha menos de 1 ano de batismo, eu sofri bastante com isso. Eu tentava conversar com todos os grupos, fazia amizade com todo mundo, mas muitas vezes eu sentia que não era realmente aceito. Em alguns momentos eu até percebia pessoas se reunindo para falar mal de outras pessoas. Infelizmente eu vi isso acontecer até nos pequenos grupos, né? Que deveriam existir para estudar a Bíblia e orar e fortalecer a fé, mas as pessoas se reuniam para falar mal dos outros. Aquilo me entristecia muito. Houve momentos em que eu pensava assim, bom, será que é assim mesmo? Será que a igreja é assim mesmo? Mas graças a Deus eu aprendi uma lição muito importante. Se nós colocarmos nossos olhos apenas nas pessoas, corremos o risco de desanimar. Mas quando colocamos os olhos em Cristo, continuamos caminhando. E eu também preciso dizer uma coisa aqui muito importante. Eu estou há 11 anos na igreja. E ao longo dessa minha vida eu congreguei em várias igrejas e também encontrei exatamente o contrário nesses 11 anos que eu sou adventista. Encontrei irmãos que me acolheram, que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida, que oraram por mim, que me apoiaram, que demonstraram amor verdadeiro. Eu perdi o emprego por guardar o sábado, a igreja me ajudou muito. Eu posso dizer que fui muito abençoado pela igreja. Por isso não podemos permitir que as atitudes erradas de algumas pessoas nos façam esquecer o quanto Deus tem usado sua igreja para cuidar dos seus filhos. A gente precisa entender isso também. O problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande e Paulo estava tão preocupado com isso que esse foi o primeiro assunto tratado nesta carta. Isso mostra que a unidade nunca foi um assunto secundário para Deus. Antes de corrigir muitos outros problemas da igreja de Corinto, Paulo tratou das divisões. Porque uma igreja dividida perde forças para cumprir a missão. Quando cada grupo defende seus próprios interesses, Cristo deixa de ocupar o lugar central. Agora chegamos ao ponto principal da lição. Preste bem atenção e anote aí. O ponto principal é este. Cristo nos chama a abandonar todo o espírito de divisão e a viver a verdadeira unidade, colocando o evangelho acima das preferências pessoais e dos grupos humanos. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que unem e não pessoas que dividem. Que a nossa presença dentro da igreja fortaleça a comunhão, incentive o amor e aproxime as pessoas de Cristo. Afinal, a igreja não é perfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas.
Ela é um lugar onde pecadores estão sendo transformados diariamente pela graça. Que o Senhor abençoe você. Um forte abraço e até a nossa próxima lição.